Olá, sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer uma leitura para o signo de Aquário. Essa leitura tem o objetivo de ser paz, luz, direcionamento e caminho para quem estiver ouvindo. Se você se sentir mal, pesada, triste ao ouvir essa leitura, ignora, abandona. Ela só é verdadeira se ela for amor, ela só é verdadeira se ela for paz, luz, direcionamento e caminho. Caso você queira apoiar o canal, aqui embaixo tem os botões Seja Membro e Valeu. Se você quiser, você pode também deixar um like, um comentário, se inscrever no canal e hypar. Cavaleiro de Espadas, a Temperança, o 4 de Espadas, o 2 de Ouros. Parece que vocês viveram recentemente aí, ou passaram recentemente por um momento de muita discórdia, por um momento de muito conflito. Quando nós estamos passando por um momento conflituoso, nem sempre a gente consegue dar o melhor de nós, né? Ser a pessoa que nós queríamos ser, agir da maneira como nós queríamos agir para as pessoas que estão ao nosso redor, para as pessoas que precisam de nós. Às vezes a nossa energia fica limitada mesmo, né? A nossa bateria social fica limitada e infelizmente às vezes a gente não consegue controlar isso. Às vezes nós utilizamos da raiva, da frieza, da discórdia, da separação como recursos para descarregar essa energia pesada, né? Essa energia densa que acaba tomando conta de nós. Mas eu nem preciso dizer para vocês que esse não é um bom caminho, né? Eu nem preciso dizer para vocês que não tem bons acordos nesse caminho, né? Não tem uma maneira boa de se fazer a coisa errada, sabe? Eu sinto aqui que vocês vivenciaram esse momento de muita discórdia interna, de muito... Essa carta do Cavaleiro de Espadas, ela me representa vocês nessa postura conflituosa. E ao mesmo tempo em que eu sei que vocês não queriam agir dessa forma, vocês não queriam ter agido ou estar agindo dessa maneira, porque é uma carta muito presente, existe aqui essa energia do Cavaleiro de Espadas, ela pode falar de uma daquelas coisas a gente não fez sem querer, sabe? A gente pensou naquilo, a gente pensou em agir daquela maneira ruim, a gente planejou agir daquela maneira. E a maioria das vezes em que a gente age de uma maneira ruim, nesses momentos de discórdia, a gente produz justificativas, né? A gente diz, não, eu tô agindo com essa pessoa dessa maneira porque essa pessoa fez isso. Eu tô agindo dessa maneira nessa situação porque essa situação é ruim. Nós inventamos, às vezes, desculpas para poder cometer pequenas violências.
violências morais, violências afetivas, né? Então, ainda que não sejam violências físicas, a gente acaba inventando contextos para magoar o outro, sabe? Ou para ter um comportamento desagradável em relação a uma situação. Não, então eu te magoei porque você me provocou, ou porque você merecia, ou porque você fez aquilo, ou porque você tem aquele comportamento. Sabe, eu vou dar um exemplo aqui que com certeza não é um exemplo prático, tá? É apenas um exemplo um figurativo, tá? É como... Sabe quando às vezes você, sei lá, a gente vê aquelas notícias na TV. Ai, tal pessoa... Eu vi uma notícia que era assim, de um homem, um jovem, né, homem, talvez até menor de idade, um moleque, cometeu um roubo, acho que de uma bolsa, pelas imagens, alguma coisa assim. E esse homem aí, ele tava correndo, né, com isso que ele roubou. Eu não sei de quem ele roubou, mas provavelmente de alguma mulher ou de alguma senhora que é vista aí numa posição mais indefesa, né? Então ele roubou essa bolsa e estava correndo. Uma pessoa, um homem que tinha ali conhecimento de artes marciais, provavelmente, percebeu isso, né? Muitas pessoas não tinham percebido, ele percebeu. E aí ele acabou conseguindo pegar esse cara enquanto esse cara corria. Quando ele pegou esse cara, ele aplicou ali uns golpes de artes marciais, então ele jogou esse cara no chão, ele imobilizou esse cara. E mesmo quando esse homem, esse jovem homem já estava imobilizado, já estava rendido, ele não estava armado, nada, essa pessoa que capturou ele, que era um homem muito mais corpulento, muito mais forte, continuou ali sufocando ele, né? Mesmo depois que ele já estava rendido, que ele já estava... Outras pessoas já chegaram para segurar ele, mas ele continuou fazendo aquilo por um tempo, sem parar. E ele quebrou não sei se foi um braço ou uma perna, ele quebrou um membro ali do assaltante ali, e quando não existia absolutamente necessidade nenhuma. Então, é um exemplo de uma pessoa, né, descarregando a raiva dela, o ódio dela, a discórdia dela, se aproveitando de uma situação que é uma situação errada, a situação do roubo é errada, é completamente errada, mas a gente não resolve uma situação errada com outro erro. Quando a gente faz isso, a gente só acumula erros. Mas a pior parte disso tá naquela pessoa que faz isso, sabe? Tipo, está naquele homem que quebrou. Que quebrou o membro do assaltante, ele alimentou esse ódio dentro dele. Ele enfincou esse ódio ainda mais profundamente. E é claro, eu não tô falando que vocês estão quebrando membros de ninguém por aí, tá? Mas essa mesma situação a gente pode levar, por exemplo, para ofensa. Às vezes, nesse momento de discórdia, a gente ofende alguém, e às vezes essa pessoa fez algo errado mesmo, né? E aí a gente usa aquela desculpa, não, essa pessoa merecia ouvir isso. Aí eu aproveitei que eu já estava de saco cheio para dizer umas poucas e boas. Às vezes a gente diz assim, eu quero que aquela pessoa mexa comigo hoje, eu quero que ela mexa, porque hoje eu estou com as ofensas na ponta da língua. E a gente se esquece o quanto isso só alimenta a discórdia e o ódio dentro de nós mesmos. E afunda mais ainda a gente nesse buraco da discórdia, nesse buraco da moral da história. A gente termina machucando quem a gente mais ama. A gente termina machucando quem não merece. E trazer essa energia da violência para dentro de nós, seja violência física, seja violência moral, seja violência afetiva, seja que violência for, só alimenta dentro de nós a violência, e a gente termina fazendo o inevitável, machucando
quem mais precisava da nossa proteção. E a gente sempre tenta se convencer de o contrário. Não, eu nunca faria mal para essa pessoa. Deixa de ser sobre você e passa a ser sobre aquilo que você guardou dentro de você. E aquilo que você guardou faria mal. Faria e fará. A primeira mensagem aqui é uma mensagem de equilíbrio. Tem algo aqui na sua vida que precisa ser equilibrado. Tem algo aqui que precisa ser uma energia de discórdia da qual você precisa sair. Eu sinto que está dentro de você. E a espiritualidade está vindo a seu favor para trazer equilíbrio. Equilíbrio porque você tem tido muita dificuldade de trazer equilíbrio para si mesmo. Então esse é um momento de equilíbrio, é um momento de colocar as coisas no lugar, de sair dessa energia de discórdia, e você vai contar com a ajuda da espiritualidade para isso. Mas não se esqueça que esse é um momento de se desconectar disso, tá? Então esse caos que está dentro de você, esse caos que está nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, no seu interior, porque é uma coisa muito interna, ele está sendo tratado, ele está sendo curado pelos anjos. Mas parece que o principal objetivo dessa leitura é te trazer essa consciência. Essa consciência de que você fez algo que não foi legal. E você sabe disso. Você sabe que durante a vida você fez coisas que não foram legais, né? E isso pesa hoje, né? Hoje isso pesa em você. Hoje isso pesa em você porque você machucou pessoas que realmente aqui não mereciam. E essa é uma leitura difícil, tá? Se você... Eu acho que bem você não vai se sentir vendo ela até aqui, mas tenta abrir o seu coração e ver se essa situação é para você ou não. Porque aqui eu não estou falando, eu não estou dizendo assim, você é assim, ou todos os aquarianos são assim. Até porque aquariano já tem para algumas pessoas essa fama de ser frio, sem sentimentos, etc. Que não é uma verdade. Eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo, mas da mesma maneira em que a gente sabe que isso não é uma verdade, que essa frieza, essa falta de sentimentos aquariana não é uma verdade, é preciso que você tenha a humildade de reconhecer em que momento certas características são verdade, porque elas podem ser em qualquer pessoa. Então, se você não se vê nesse momento, mesmo sinceramente, a leitura não é para você. Agora, se você se vê nesse momento, a leitura é justamente sobre isso. Sobre você reconhecer. A leitura ela vem justamente para você reconhecer. E eu sinto aqui que o maior objeto de reconhecimento aqui não são aquelas pessoas que foram magoadas de maneira oportuna, sabe? Aquela pessoa fez uma coisa errada e eu acabei fazendo aquilo no momento oportuno. Não. A parte mais pesada dessa leitura é que eu sinto que o que faz você reconhecer que ela é para você é que você chegou ao ponto de machucar uma pessoa muito boa. Você chegou ao ponto de machucar aqui, de magoar uma pessoa que te ama muito. Uma pessoa que te respeita, uma pessoa que te ajuda, que está do seu lado. E essa carta da temperança, ela fala um pouco disso, sabe? Do limite. Não, já deu. Chega de ser assim. Então, ao mesmo tempo que ela é uma ajuda da espiritualidade, ela é um momento muito profundo seu com a espiritualidade. Que vai te colocar em confronto com quem você realmente é, para lidar com coisas reais, com coisas sérias, sabe? É um papo sério com a espiritualidade. Lidar com coisas que não dá mais para deixar
sem tratar. Tá? Rei de paus. Valete de copas. Exatamente aqui embaixo da temperança. É justamente isso que eu tava sentindo. Olha como a coisa tá complicada aqui, né? A estrela e o 8 de paus. A coisa aqui ela tá complicada porque sabe, todos nós podemos fazer isso, né? Podemos nos ver nessa situação em algum momento da vida. Mas a coisa ficou aqui complicada porque só no momento em que você machucou essa pessoa que você viu que você fez algo, que você passou do limite, que você passou dos limites, tá? Então, a coisa ficou complicada, né? Essa carta do Rei de Paus fala que é preciso que você haja com o coração. É preciso que você... Porque essa carta do Cavaleiro de Espadas, ela fala muito dessas justificativas mentais, dessas justificativas intelectuais que você acaba inventando para poder machucar os outros. Ah, não, parece que você fica assim fazendo as contas, sabe? Eu não podia magoar essa pessoa, mas essa pessoa fez isso e aquilo, então isso, mais aquilo, menos isso. Fazendo as contas aqui, essa pessoa é mais ruim do que boa, então eu posso ofender essa pessoa tantos por cento, até equilibrar ali. Não pode. Pode não. Isso faz um mal gigantesco para você fazer isso. Faz um mal gigantesco para você mesmo. Você não pode fazer isso. Você não quer fazer isso. Segue o seu coração e não vai ser fácil. Às vezes vai se ouvir a sua mente dizendo para você fazer algo prático, algo frio, e você vai ter que respirar fundo e pensar: o que é bom de ser feito? O que é bom? Mas essa carta do Cavaleiro, do Rei de Espada, do Rei de Paus, ela significa aqui uma coisa muito mais séria do que isso que a gente vem falando, porque ela representa essa pessoa que você machucou. E essa pessoa é um rei. Você é um cavaleiro. Você entende que tem uma diferença aí? É uma leitura difícil. Se não for para você, se você sentir realmente, tá? Eu não gosto de falar nada que tente forçar a leitura para ninguém. Mas às vezes tem algumas pessoas que sentem de ir nos comentários e falar, quando vem uma leitura difícil, às vezes umas pessoas sentem de ir nos comentários e fazer uma crítica meio aleatória, né? Falar, não é assim, você tá errado e coisa e tal. E eu super respeito, tá? Mas nessa leitura em específico, cuidado, hein? Porque se você estiver sentindo a vontade de fazer isso, talvez a leitura seja exatamente para você. Porque é justamente essa a ideia, essa é a energia, sabe? Você pensar assim, por exemplo, se você está procurando desculpas
para criticar a mim e para agredir a mim e para agredir essa leitura, por mais que seja essa agressão mais leve, como eu falei, eu respeito, porque eu acho que os comentários é realmente esse espaço de você, às vezes, expressar ideias que não são ouvidas, né? Contanto que não se transforme em algo criminal, algo assim. Se você tá sentindo essa energia, talvez a leitura seja exatamente para você. Se você tá sentindo essa vontade, porque é sobre isso, é sobre procurar motivos para agredir ou para ofender alguém, né? Então, esse foi um adendo aqui. Mas voltando a essa questão aqui, essa pessoa que você machucou é uma pessoa muito nobre. É uma pessoa que age com o coração, que faz aquilo que é bom, que faz aquilo que é certo, que faz aquilo que é justo, e que é uma pessoa madura. Mesmo que essa pessoa precise, às vezes, se colocar numa situação de desafiadora, se colocar numa situação de se reprimir um pouco, essa pessoa, ela tem essa coragem, essa nobreza de falar, não, independente do que eu quero, eu vou fazer o que é justo, eu vou fazer o que é bom. Enquanto você tá nessa energia de ser aquela pessoa que procura motivos para fazer aquilo que você quer, usa da astúcia para tentar se colocar numa posição que seja favorável para você mesmo e que te permita cometer essas pequenas violências. Parece algo muito ardiloso, eu sei. Novamente, eu não estou dizendo que você é uma pessoa horrível, mas eu estou dizendo que às vezes nós fazemos isso. Às vezes a gente faz. Às vezes a gente procura um motivo para estar certo, sabe? E é difícil porque às vezes a gente encontra tanta gente chata, tanta gente desagradável na vida, que o que não falta é oportunidade. O que não falta é gente errada pra gente ofender, sabe? O que não falta é gente errada pra gente poder machucar, porque infelizmente, né, parece que algumas pessoas insistem em ser inconvenientes, né? E aí a gente olha e fala, poxa vida, hoje eu tô tão sem paciência. Eu bem que podia dizer umas poucas e boas pra essa pessoa e já descarregar tudo que tem pra descarregar. Olha, eu vou dizer que algumas raras vezes a gente consegue fazer isso de uma forma justa, né? A gente consegue direcionar essa energia sem ter excessos. Mas não é o seu caso aqui, não. Então é melhor nem tentar. Você buscou um monte de motivos para estar certa, para ter razão, para poder machucar essa pessoa, para poder justificar para isso e aquilo. E o que essa combinação de cartas me diz é que você está apenas 100% errada. Completamente errada. E que você se expôs a essa situação em que você foi imaturo, infantil, inconsequente e violento, como todo violento sempre é, né? Imaturo, infantil, inconsequente, inconsciente. Inconsciente no sentido de faltar sabedoria, né? De faltar essa dádiva da consciência, mas mas por outro lado, muito consciente do que você fez. Só que você mexeu com a pessoa errada. Você não mexeu com a pessoa errada porque essa pessoa vai se vingar ou por causa disso, por causa daquilo. Não. Você mexeu com a pessoa errada porque você mexeu com a pessoa que te dá valor. Você mexeu com a pessoa que te ama. Você mexeu com a pessoa que te respeita. Você mexeu com uma pessoa que tem uma nobreza tão grande de espírito que quando vê você fazendo todas essas besteiras, pensou algo do tipo, ok, ela vai ter que viver o momento dela, ele vai ter que viver o momento dele e eu vou aguardar. Ah, essa pessoa sabia que você iria agredi-la. Verbalmente, afetivamente, moralmente.
Essa pessoa sabia que às vezes você ia usar dessas técnicas ardilosas, sabe? Elogiar para ofender depois. Tentar parecer, ou então tentar fazer parecer que você é mais inteligente, né? Alguns de vocês tentaram fazer parecer que vocês são mais inteligentes, mais sábios, mais conscientes do que essa pessoa e deram conselho para essa pessoa. Sabe quando você ofende a pessoa na forma de conselho? Mas essa pessoa é muito mais inteligente, muito mais sábia do que você. E tem muito mais o que te ensinar do que aprender. E esse é o textão de hoje. E a pior parte aqui é que vocês ofenderam uma pessoa que ama vocês. Que ama verdadeiramente vocês. E é uma das poucas. É uma das poucas por 2 motivos. Porque são poucas pessoas que verdadeiramente nos amam nessa vida. E outra porque vocês são muito julgados. Né? Vocês, até pelo signo de vocês são muito julgados por aquilo que vocês por aquilo que vocês têm para trabalhar, por aquilo que vocês têm para vencer. Então as pessoas vão e julgam vocês, mas essa pessoa não te julga. Ela não só não te julga, como ela tá aqui junto com a espiritualidade, te fazendo esse gesto de reconciliação, te chamando para esse sentimento. E isso é bom, hein? Isso é muito bom. Isso é um caminho de muito aprendizado, de muito sucesso, de muita realização para você. E tá aí na sua frente a frente com você, né? Diante de você. Você está diante de uma pessoa extremamente resiliente, uma pessoa que continua te oferecendo amor, te oferecendo compreensão, te oferecendo amparo, te oferecendo auxílio, mesmo quando você mostra o que existe de pior dentro de você. Mesmo a maioria das pessoas nos abandonam nesses caminhos tortuosos, né? Todos nós temos, tá? Hoje nós estamos falando de vocês, mas todos nós temos de formas diferentes, mas igualmente ruins, igualmente pesados, sabe? Mas você tem essa bênção aqui, porque essa pessoa está aqui do seu lado, protegendo aquilo que é bom, né? Essa pessoa sabe tudo que existe de bom dentro de você. Essa pessoa sabe que esse momento não representa quem você é. Essa pessoa sabe que esse momento não representa quem você quer ser. E essa pessoa continua aqui porque ela confia em quem você é, em quem você verdadeiramente é. Então, vamos ver o que mais tem aqui. No fundo do maço, 2 de copas, olha só, né? No fundo deste maço, o rei de ouros. O rei de ouros. Eita, o 5 de espadas. O julgamento. O hierofante, o 3 de paus. Essa leitura, ela não é uma leitura para todos, como vocês podem perceber, é uma leitura difícil. Vou repetir aquilo que eu repito no início do vídeo: se vocês se sentirem mal, pesados, ignoram, abandonem, porque essa leitura pode não ser para você. Mas se ela for, inclusive se você sentir aquela vontade lá, que eu falei sobre os comentários, que pode ser uma confirmação para essa leitura, se ela for,
veja, reveja e com muita atenção, porque ela é uma leitura muito importante para quem precisa, porque é muito importante que vocês saiam dessa energia. Tá? Então, por mais que ela tenha esse teor crítico, é um teor crítico construtivo. Tem o objetivo de trazer consciência para vocês. Mas também não tentem adaptar, tá? Se vocês não tiverem essa energia, quem tem sabe. Essa energia do Cavaleiro de Espadas. É só olhar para as atitudes de vocês. Recentemente ou no presente, vocês tiveram essa atitude. Vocês tiveram esse momento de discórdia, de raiva, de ira, em que vocês ficaram distantes de todos e quando se aproximaram foi para levar algo ruim. Foi para levar uma arrogância, uma agressividade, uma violência. E por isso que provavelmente de algumas pessoas vocês nem se aproximaram. Mas tinha uma pessoa em especial. Uma pessoa que estava perto de você, preocupada como você estava, cuidando de você. E vocês estavam aqui nessa energia de 5 de espadas, né? Nessa energia traiçoeira, nessa energia de que não se podia confiar em vocês nesse momento, mas principalmente uma energia de que nem vocês confiavam em vocês mesmos nesse momento. Tá? E só que tem né, coisa aqui complicada, porque olha, a temperança e o valete de copas com o julgamento aqui no meio. Então existe aqui esse anjo da temperança, né, representando o anjo divino, né? O anjo divino que é o promotor, que ele vem, o oficial de justiça, né? Ele vem fazer a vistoria, ele vem ver o que está acontecendo. E quando ele vem ver o que está acontecendo, ele vê essa pessoa aqui com esse amor bondoso sendo ofertado para você, e essa pessoa tentando se reconciliar com você, tentando se conciliar com você, e aí vem esse julgamento. E ele não é favorável para você, não. Não é favorável para você. Na verdade, ele é. Mas não da maneira como você deve estar pensando, como você poderia pensar, porque você está errada. Você sabe que está errada. E esse julgamento, ele vem aqui, de certa forma, confirmar para você mesma que você fez coisas que não são legais, né? Mas esse julgamento, ele não vem aqui para te condenar. Ele vem para te libertar. O amor dessa pessoa e essa situação de discórdia, ela mostra o quão presa você estava em uma energia ruim, em uma energia de discórdia. E esse julgamento aqui, ele significa a libertação, a sua libertação do sombrio, a intervenção divina, né, o hierofante, a intervenção divina para que venha uma luz para a sua vida e traga aqui um resultado. Um bom resultado. E essa pessoa, ela faz parte desse processo, porque essa pessoa e o sentimento dessa pessoa tem muito valor. Essa pessoa está tentando aqui, né, essa pessoa é a pessoa que te ama, né? E tem muito valor. Tem muito valor.
você magoou a pessoa mais importante da sua vida. E isso, por mais que eu esteja tentando levar essa leitura de uma maneira mais leve, isso é algo muito pesado. Você magoou, eu tô falando com pessoas que magoaram a pessoa mais importante da sua vida. A pessoa que você mais pode confiar, que mais te ama. E essa pessoa tem tem algo muito bem sucedido para você conquistar na vida junto com essa pessoa. Tem algo aqui que tem uma cura. Tem uma cura. Essa pessoa é uma pessoa que essa combinação aqui do 4 de espadas com a estrela e o hierofante, me vem aqui a sensação de que essa pessoa ela tá ajudando você a se curar. De que essa pessoa ela veio aqui, ela tá na sua vida pela bênção divina. Porque essa pessoa tá na sua vida para ajudar você a se curar. Eu espero que tenha dado para entender essa leitura, principalmente que vocês tenham recebido ela de coração aberto para entender o que ela representa, o que ela não representa, principalmente, né? Entender que isso daqui não é uma ofensa a vocês, mas é um esclarecimento, né? Vocês precisam ter consciência desse momento de discórdia que vocês viveram recentemente ou estão vivendo e desse erro que vocês cometeram ao machucar essa pessoa. Apesar de tudo, essa pessoa já estava aqui, de certa forma, preparada para essa situação, porque essa pessoa está aqui para te ajudar você a ter um caminho, a seguir um caminho de sucesso e a se curar. É uma pessoa que te ama de verdade. E tem aqui até essa questão, muito cuidado com a postura que vocês têm em relação a essa pessoa, porque essa pessoa ela é bem mais sábia do que vocês, ela é bem mais madura do que vocês, e as ideias de vocês estão sendo muito imaturas, muito imprudentes, muito... Essa pessoa é um rei, vocês são um cavaleiro ainda. Vocês têm muito que aprender ainda. Mas essa pessoa que tá aqui para te amar e te ensinar com amor. Mas esse julgamento divino, ele vem em favor da sua cura. Só que nessa energia de discórdia, a sua cura ela não representa aquilo que você quer. Ela representa porque você tem transformado essa discórdia naquilo que você quer, né? Então essa cura ela vem, ela é aquele remédio que trata, mais arde, sabe? Mais arde. Mas essa pessoa tem muito valor. É a pessoa que mais te ama e a única pessoa que está do seu lado nesse momento. Então, o que é que vocês vão fazer? Acho que eu não preciso nem dizer o que vocês deveriam, né? Eu espero que essa leitura tenha feito sentido para alguém. Se fez sentido para você e você quiser deixar um comentário, um like, eu vou gostar muito de receber. Se for um comentário ruim, eu vou entender como uma confirmação de que essa leitura é para você. Fiquem bem. Se abram para essa energia de amor, amadurecimento e crescimento, que tem algo muito importante para acontecer aí que já está batendo na sua porta. Até mais. Eu já tinha encerrado essa leitura e eu não tinha dito algo óbvio, tá?
Então, antes de parar aqui, eu decidi gravar mais um pedacinho para dizer uma coisa. A carta do Valete de Copas, ela é uma carta de reconciliação, né? E, de certa forma, ela é uma carta de pedido de desculpas. E a carta da paz depois da briga, né? E a carta que diz que ainda existe uma chance. Então é engraçado que é uma parte bem importante que eu esqueci de dizer, e parece que depois que eu estava encerrando a leitura, que eu encerrei a leitura, me veio essa coisa de, poxa vida, corre atrás se você esqueceu de dizer o que eles têm que fazer, né? Se é que você acha que você deve fazer isso, tá? É pedir desculpa. Pedir perdão. Não é desculpa, não, é perdão. Pedir perdão. Então, é a carta da paz depois da briga. É pedir perdão. É isso aí. Pedir perdão é o caminho de tudo. Tchau.